Olá, iniciando hoje mais um Amadcast com a nossa convidada super especial, Débora Gonçalves, que vai falar sobre LGPD, e como segundo host, o nosso coordenador da comissão de LGPD, o Mário Penido. Bem-vindos. Muito obrigada. Bem-vinda, Débora. É um prazer ter você aqui hoje conosco. Espero que a gente possa esclarecer todas as dúvidas dos nossos associados e das pessoas que estão nos assistindo. A Débora já foi segunda host aqui algumas vezes, então ela está bem habituada e sabe a pergunta que eu farei agora, que é sobre como que você escolheu o direito. Conta um pouco da sua trajetória, até para as pessoas te conhecerem mais. É prazer, para mim é uma honra estar aqui, vocês sabem o quanto a AMAD é especial para mim. Muito obrigada, Ana, muito obrigado, Mário. E a minha história com o direito começou aos 19 anos de idade, quando eu era ainda menor aprendiz. E eu fui trabalhar como procurador em um órgão público e eu vi ali muito apaixonado com os processos, e aí eu acabei também me apaixonando pelo direito e fui para a faculdade. Terminando a faculdade, fui ser advogada de um escritório ao qual eu fiquei durante 11 anos trabalhando aí com direito civil e empresarial, e atualmente eu estou com o meu próprio escritório. Que bacana. E aí a sua trajetória, como que você apaixonou pela LGPD? Então, a LGPD, pessoal, foi amor à primeira vista. Quando ela surgiu lá em 2018, eu vi assim um mercado interessante, um mercado promissor para os advogados. Na época eu estava um pouco insatisfeita com a advocacia nesse campo judicial. Eu queria migrar para o extrajudicial. E eu vi na LGPD uma oportunidade de fazer isso. E comecei a estudar a lei, comecei a ler livros sobre a LGPD. Enfim, era muito recente, né? Quando nós fazíamos pesquisa no Google, quase não tinha tanta informação aqui no Brasil. Né? Nós tínhamos de outros países, mas aqui ainda não. Então foi lá que eu passei a me apaixonar com a LGPD, e é uma lei que me abriu muitas portas. Se hoje eu sou a Débora que tem hoje, com essa bagagem de experiência de LGPD e também contratos, é graças a esta lei. Ai, que bacana. Débora, quais são os dados que a Lei Geral de Proteção de Dados protege? Então, a LGPD, ela protege os dados de pessoa física, ou seja, pessoa natural. E é bom aqui falar para vocês que ela não protege os dados da pessoa falecida. Porque nós tivemos um caso da Marília Mendonça, do falecimento dela, que houve vazamento de dados. E aí muito se questionou, passou-se muito na internet sobre isso. Ora, será que agora vai ter alguma multa, né, de alguma autoridade, enfim. Mas a LGPD, ela só protege o dado da pessoa natural. Ela também não protege os dados de pessoa jurídica. E a gente pensa, tá, Débora, o que são dados pessoais? Como é que eu posso identificar esses dados? Então, a LGPD, ela protege o dado que ele pode identificar, ou seja, identificado ou identificável. Quando eu falo dado pessoal identificado, é, por exemplo, o CPF, a identidade, a placa do carro, o IP ali do computador. Então, são dados pessoais protegidos pela legislação. Identificável, por exemplo, quando eu falo para você apresentador de televisão, SBT e mais de 90 anos, quem vocês lembram? Silvio Santos. Silvio Santos. Então, assim, vocês concordam que quando eu consigo, eu penso que o identificável é como se você colocasse um quebra-cabeça em cima da mesa. E é o que as empresas fazem hoje, aquelas pessoas que tratam os dados pessoais. Então, elas colocam os dados daquela pessoa ali, né, como um quebra-cabeça, e em vários sistemas, em vários programas. Só que aí, elas juntam aqueles dados, e ao juntá-los, ela forma ali, de fato, o nome daquela pessoa, enfim, o que vai identificar aquela pessoa. Porque muita gente pensa assim, não é só o CPF, é só o nome da Ana completo. Não. É o que pode identificar a Ana? Por exemplo, se ela está ali num ambiente, uma reunião só entre mulheres, o que faz a Ana diferente? Então, se de alguma forma alguma pessoa lá dentro falar algumas características, vai descobrir que é a Ana. E a lei protege isso também. Ou seja, quando a empresa ela consegue montar um perfil comportamental da pessoa, a LGPD protege. Quando a gente entra num site, por exemplo, para comprar uma loja, para comprar roupa, sapato, enfim, ali a gente vai deixando rastros na internet. E a empresa acaba montando. Por exemplo, a Ana gosta de viajar para Paris.
gosta de viajar para os Estados Unidos, gosta de comprar em tal loja. Então ela acaba fazendo o quê? Enviando mensagens direcionadas para a Ana, para o Mário. Por quê? Porque ela montou de fato o perfil comportamental. Ela conhece aquele perfil do consumidor, né? Ela já tem... Até pelas buscas que a gente faz, né, na internet. Tem a questão também que a gente não lê todos aqueles contratos que a gente... Foi igual a gente estava conversando aqui antes. Na realidade, a gente aceita tudo, porque pra gente acessar alguma coisa, a gente aceita. Então, a gente não lê e aceita. Infelizmente, é isso, porque o contrato é gigantesco. E muitas vezes tem permissão para escutar o que a gente fala. Sim. E aí, às vezes... E muitas pessoas falam, eu tava falando sobre, sei lá, mesa. E aí, conversando, preciso de uma mesa e tal. Aí, quando você entra ali numa rede social ou em alguma coisa, ou você tá fazendo a busca sobre mesa no Google e, de repente, numa rede social, aparece ali toda a sua... as propagandas de mesa e tal. E como que foi? É por isso. É verdade. E você tocou num ponto interessante quando você falou. E aqueles contratos gigantescos. E é isso mesmo que a LGPD, ela veio coibir, na verdade, porque esses contratos não têm que ser mais gigantescos. Eles têm que apresentar ali para aquele consumidor, para aquele titular de dados, de uma forma clara, sucinta, objetiva. Justamente por isso, porque a empresa, quando você entra ali num site, tem que estar muito claro qual que é a finalidade daquela coleta. E antes, como você disse, é aquele negócio, né? Eu não li e aceito, que é o que a gente fazia muito. E hoje a lei exige que aquela pessoa que trata dados pessoais seja de forma clara e seja mais sucinto, objetivo, sem aquele textão. Agora, se a pessoa ela quiser, de fato, entender a política da empresa, enfim, daquela empresa que está vendendo aquele produto, ela pode, sim, a empresa tem que ter um canal de comunicação, né, entre o titular de dados e a empresa, porque se tiver algum pedido, essa pessoa ela pode solicitar à empresa as informações, mas tem que ser muito sucinta, porque é aquilo que você falou. É muito grande. Não tem como a gente não ler. Agora, a gente quer tá naquele interesse de acessar ali alguma coisa, né? Agora, Débora, a lei traz dados de crianças e adolescentes, dados comuns e dados sensíveis. Eu já vi muitas pessoas confundirem o que são dados comuns e dados sensíveis. Qual é a diferença? Ou explica melhor para a gente, para caso alguém ainda tenha dúvida, principalmente com os dados sensíveis, essa situação. Então, dado comum é aquilo, como eu falei antes, CPF, identidade, o IP do computador, são aqueles dados menos complexos. Quando eu falo de dado pessoal sensível, são aqueles dados que, de certa forma, eles podem causar a discriminação de alguém. Quando eu falo, por exemplo, de filiação a partido político, quando eu falo a opção religiosa da pessoa, quando eu falo de dados de saúde, se vazados. Teve até um caso, salvo engano, em São Paulo, de uma empresa em que tinha muitos dados pessoais e dados pessoais sensíveis, que ainda ele é mais protegido pela legislação, e por isso que ela traz esse tratamento especial, porque ele pode causar discriminação de alguém. E nesta empresa, o que aconteceu? Um funcionário estava muito doente, enfim, tinha uma doença lá, acho que talvez seria até contagiosa, e aí a funcionária do RH, ela deixou o documento de identificação ali, o atestado médico, enfim, o relatório médico em cima da impressora. Então, várias pessoas tiveram acesso a esse dado. Então, nessa visão, ficou mais claro assim que aquele dado ali que foi vazado, aquele dado sensível, ele pode causar uma discriminação para esse funcionário? Como ele vai ser recebido pelos outros colegas de trabalho? Então, é por isso que a LGPD, ela dá um tratamento especial. Por exemplo, aqueles aplicativos de geolocalização. Isso. Então ali, por exemplo, todos os dias consta ali que a Ana vai pra igreja ali, né? Ela vai para aquele caminho todo dia, então ela é católica. Então, de certa forma, se vazado, às vezes ela não quer uma informação sigilosa dela. Vamos supor que ela é de alguma religião que não permite ali que ela... divulgar, ou não quer divulgar também. De algum sindicato, alguma questão política. Perfeito, isso. Então são aqueles dados que de alguma forma vá prejudicar e vai ser um dano muito maior, porque se a gente for parar pra pensar assim, olha, pensa no vazamento de um dado assim, de um CPF, de uma identidade, do nome completo e de um dado de saúde ali, que pode causar uma discriminação. Claro. Então, por isso que a lei trouxe esse tratamento especial para esse tipo de dado. E a lei, ela já traz quais são os dados sensíveis ou fica um critério subjetivo da gente identificar o que pode trazer um preconceito, uma discriminação? Como que é? Na verdade, eu entendo assim, tem uma lista lá.
A LGPD ela traz uma lista de dados genéticos, biométricos, dados de saúde, filiação a partido, enfim, ela tem a lista. Só que eu entendo que é muito mais amplo. Não tem como a gente só especificar, detalhar que Não são seria esses taxativo. Não seria Não seria taxativo. justo deixar algum dado que possa Não trazer seria. uma discriminação de né? fora de um rol que foi criado para isso. Sim, né? até porque a lei é muito nova ainda, né? Então é difícil prever assim, quais Todas as possibilidades, as situações, né? Então acho que à medida que ela vai amadurecendo e com o tempo, a gente vai conseguir identificar, de fato, quais seriam aqueles dados sensíveis mesmo, né? Então, Débora, quem que fiscaliza isso tudo? Você está comentando aí que tem que tomar cuidado, deu o exemplo da questão dos dados de saúde, mas quem é que fiscaliza tudo isso? Então, Ana, o órgão fiscalizador é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E qual que é a função desse órgão? Ele vai fiscalizar, ele vai editar normas, ele vai demonstrar para o titular de dados e disseminar essa lei aí para o titular, demonstrando para ele quais são os direitos, o que ele vai ter acesso dentro da empresa, ou seja, aquela pessoa que tem acesso aos dados dele, como ele pode exercer esse direito. Só que eu falo o seguinte, a ANPD, ela não trabalha sozinha. Ela precisa de braços. E eu falo que também nós, como sociedade, nós podemos ajudar a ANPD na fiscalização. Né? Nós podemos sim realizar denúncias quando há acesso a incidentes de segurança e acesso a esses dados de forma indevida. Então ela já tem braços do Ministério Público, nós temos órgãos também voltados para o consumidor também. Então ela não atua sozinha, mas ela vem exercendo um papel importantíssimo para a sociedade. Quando uma pessoa, então, por exemplo, sentiu por alguma razão, acha que houve algum vazamento ou estão exigindo dela algum dado que seria desnecessário, sem explicações, como que a pessoa faz? Ela tem um lugar que ela liga, passa o e-mail, como que é feita essa denúncia? Então, nesse primeiro momento, quando ela se vê ali com violação dos seus dados pessoais, o que ela vai fazer? Ela vai entrar em contato com a empresa, com aquela pessoa que está tratando dos dados pessoais. Por quê? Porque, na verdade, aquele que trata dados pessoais não é somente pessoa jurídica. A gente pensa muito de empresa. É só o PJ que não. Mas a pessoa física também, ela trata dados pessoais. Então, ela precisa também estar adequada à LGPD. Então, toda vez que esse titular de dados, que é a pessoa natural, é a pessoa física ali, ela vai entrar em contato com a empresa que teve acesso aos dados pessoais dela e vai falar assim, olha, houve incidente de segurança, eu gostaria de saber o que ocorreu, por que você teve acesso aos meus dados, quem tem acesso a eles, eu quero ter informações. Caso a empresa se negue a considerar as informações, ela vai no site da ANPD e lá ela tem um canal específico de denúncia, em que ela vai peticionar com o titular de dados. Vai falar assim, olha, tal empresa, essa pessoa que está tratando os meus dados, houve esse incidente de segurança, e ela vai peticionar e ali a ANPD vai tomar as providências cabíveis. Mas primeiro é importante que ela procure aquele agente de tratamento. E a ANPD já aplicou alguma condenação, alguma sanção para os agentes de tratamento? Sim, nós já temos algumas advertências aplicadas a algumas empresas e temos também uma multa de R$ 14.400, que foi uma empresa que ela estava divulgando dados de eleitores, vendendo, na verdade, uma lista de eleitores pelo WhatsApp. E olha que interessante, e era uma microempresa. Na verdade, porque a gente pensa que a fiscalização, o monitoramento da ANPD e dos outros órgãos públicos vai vir só para pessoas jurídicas, assim, que já tem as grandes empresas. E olha que interessante, e essa é uma microempresa. E ela foi condenada, inclusive, porque ela não tinha ali o encarregado de proteção de dados, que é aquela pessoa que vai ser um canal de comunicação entre o titular de dados, a empresa e a ANPD. Então, porque muita gente pensa, não precisa de encarregados, mas ela tratava dados de larga escala, né, assim, que poderia de certa forma causar algum prejuízo para o titular de dados. Então, neste caso, a ANPD entende que ela precisa também ter um encarregado de dados. Então, muito se engana aí se a multa vai ser aplicada para grandes empresas. Não. Uma microempresa já teve aplicação da multa aí de R$ 14.400. Tem empresa que não aguenta receber uma multa desse valor. Quando a gente fala, por exemplo, às vezes de um microempreendedor, ou empresário individual. Então, assim, mesmo essas pequenas empresas, empreendedores, eles devem sim estar atentos à legislação, porque a primeira multa de R$ 14.500 foi para uma microempresa. Você sabe, aí é curiosidade minha mesmo, se isso foi por meio de denúncia,
Você sabe como que chegaram nessa empresa? Foi através de denúncias e olha que incrível, e a ANPD solicitou à empresa providências, falou assim, olha, nós estamos recebendo denúncias da sua empresa, que vocês estão operando dados pessoais, né, e tendo acessos não autorizados, vocês estão tratando esses dados em desacordo com a legislação, então eles pediram vários documentos, né, pediram providências da empresa, e ela simplesmente manteve-se inerte. Esse caso eu acompanhei também, o próprio Ministério Público lá de São Paulo, acho que foi São Paulo, se eu não me engano, o Estado, pediu também as providências e depois a ANPD, quando começou o processo de fiscalização, ela não recebeu nenhum tipo de apoio, resposta, nada. A empresa não quis colaborar com nada. Foi um dos motivos que levou a ANPD a aplicar a condenação. A condenação. Porque a finalidade da ANPD já não é multar, já de pronto não. Ela dá o direito da pessoa, da empresa, do agente de tratamento, dele regularizar aquela situação e tomar, por exemplo, uma advertência e não a multa, mas eles não fizeram nada. Aí por isso a multa. Por isso a multa, porque não colaboraram, exatamente. Isso é importante atentar, porque às vezes por alguma razão vaza, ou se é possível então, você se adequar, aí eu tô errado, não me adequei, é bom chamar a atenção para essa situação, que já não é um órgão que imediatamente vai aplicar uma multa pelo descumprimento, ele primeiro dá a possibilidade da adequação. Olha que interessante, é um órgão que educa. É. Primeiro ele vai educar a empresa. E quando a empresa ela demonstra que, de certa forma, ela agiu minimamente para que não houvesse aquele incidente de segurança, que é através da prestação de contas, que é um dos princípios que regula a LGPD, é amenizado ainda. Ou seja, a ANPD vai verificar, olha, deixa eu ver quais foram os mecanismos de segurança que essa empresa adotou internamente para com que isso evitasse. Porque a gente sabe que incidente de segurança todo mundo está sujeito. Todos aqueles que tratam da saúde. Se até o Ministério da Saúde. Pode acontecer. Né? Mas a gente tem que ter aqueles mecanismos mínimos de segurança para que não ocorra aquele incidente. Tem que comprovar isso. Entendi. E na sua opinião, assim, a ANPD, ela está exercendo o papel dela como esperado? Esperaria-se que ela agisse ou tivesse uma fiscalização mais ampla? A gente sempre espera mais, né? A gente quer mais ativamente, porque a gente sabe que valores ínfimos ou então multas de advertência acaba não sendo uma forma de coibir com que aquele agente de tratamento não realize o tratamento de dados pessoais de forma indevida. Então eu entendo que a ANPD ela deve sim ter uma postura mais ativa, mas ela tem trabalhado muito. Ela tem editado vários regulamentos, enfim, ela tem demonstrado para a sociedade que ela está preocupada com o tratamento de dados pessoais. Inclusive, ela tem trabalhado muito na disseminação da cultura da privacidade e proteção de dados. Ela tem explicado muito isso através de vídeos, informativos, enfim. Mas eu falo que a gente espera porque é um clamor da sociedade. Porque nós, como profissionais de proteção de dados, a gente entende o seguinte, olha, é só quando doer no bolso mesmo do empresário, daquele agente que trata o dado pessoal, é que vai, de fato, ser efetivado, é que vão entender mesmo da importância de se adequar à LGPD. Me surgiu aqui agora, até quando ela faz a advertência, vocês que são especialistas, ela pratica essa advertência, há um processo tipo administrativo, sim, onde a pessoa faz a defesa, e aí seria... onde que vocês, por exemplo, que atuam com a LGPD, assessorariam essa empresa ou a pessoa de como se defender, de como que aplicar, seria uma forma também de trabalho, além da adaptação prévia, sim, mas também saber se defender e ter postura lá na ANPD? Sim, perfeito. Um dos profissionais fazem isso, né? Trabalham com adequação, mas também atuam diretamente junto à ANPD, com as defesas administrativas. Ou seja, em último caso, que a ANPD, que vem a multa. Existe até uma resolução própria do processo administrativo de fiscalização, onde ele traz todo o procedimento, os prazos, as fases, toda a garantia do contraditório, da ampla defesa, dos recursos. Então tem todo um processo já estruturado pela própria ANPD para que o titular, antes de ser multado, ele exerça o direito dele de ampla defesa e o contraditório. E uma das coisas... Quem que julga? Eles mesmos até um órgão? Tem lá dentro, né? Tem um órgão específico. A coisa mais importante, que é igual a gente falou no início, a finalidade não é já ir multando. Eles têm uma fase de fiscalização, se for tudo cumprido, a multa é a última das hipóteses. Não tem como objetivo já sair multando. Agora, Débora, nesses 3 anos de ANPD, nós tivemos aí 3 condenações. Uma pecuniária e 2 de advertências.
Você acha que esse número é insignificante para atrair uma adequação para os empresários, para que eles sintam medo? O que você acha sobre isso? Eu entendo que é insignificante, porque é aquilo que eu disse anteriormente, né? A partir do momento que começa ali o caixa da empresa, enfim, sofrer, doer no bolso, doer no bolso mesmo, é que começa a haver a importância da legislação. Eu entendo que só assim mesmo, aplicando multas, são poucas empresas, 3 durante esse tempo que a lei em vigor, é pouco. Então, as pessoas que tratam os dados pessoais pensam assim, vale a pena, assim, não vai dar nenhum problema para mim não. Se der, não vai ser agora, vai ser depois. Não vai ser a minha empresa. Não vai ser a minha empresa, quase não tem multado. Assim, embora temos muitos processos administrativos na NPD, muitos processos. Vocês têm noção de quantos, no geral? A última entrevista que eu vi do Fabrício, que é o responsável por esse setor lá na NPD, estava em torno de uns 100 processos. Ainda é pouco. É pouco. Isso para o Brasil inteiro. Isso para o Brasil inteiro. É pouco. Então é como que assim, vazamento de dados, incidente, vale a pena fazer aquilo ali ainda. Acho que falta talvez um esclarecimento da sociedade, porque deve ser, eu estou comparando um pouco até com os órgãos, né, de fiscalização, como tem o Ministério do Trabalho e outros, que já são maiores, estão mais estruturados e agem muito por denúncia. Verdade. Então, e aí assim, é muito raro, a maioria a gente sabe, na lei tem que fiscalizar, mas eles não têm um aparato para sair fiscalizando todas as empresas. Você tocou no ponto certíssimo, Ana. A NPD não está estruturada, ela tem pouquíssimos funcionários para dar conta do Brasil inteiro. Muita gente. Então, o grande problema dela, por isso que não é má vontade, não é dela o problema, é a estrutura mesmo. Dizem que vai ter concurso, que vai vir mais profissionais, mas ainda a gente não tem essa expectativa de algo concreto, né? Então, a gente não consegue. Mas o que eu penso? Desculpa te interromper. Ainda assim, mesmo que ela estiver daqui a alguns anos, ela vai estar estruturada. Ainda assim, ela não vai conseguir fiscalizar de forma tão eficaz. Porque é um pouco utópico, a gente sabe. E aí muito é por demanda. E aí, quando alguém realmente denuncia, que eu creio que ela vai conseguir agir. Por isso, a importância das pessoas ficarem sabendo sobre a questão dos dados, como eles têm que ser tratados. Porque aí acaba que... peraí, vazou meu dado, então eu vou olhar. Ou então, por que está pedindo? Ou então, por que você tem esse dado? Aí despertar, de uma certa forma, na sociedade, que aqueles dados eles têm que ser tratados e que está ocorrendo alguma coisa errada. E aí, provocá-la. Por enquanto, ela ainda deve estar com poucas denúncias, ela não consegue fiscalizar o país inteiro, então não é nem culpa dela. É verdade. E não são todas as denúncias também que são levadas adiante, porque eles fazem um filtro para apurar às vezes não é caso que, também, né? que são consistentes, que têm provas, né? Então não são todas também. Porque eu acho também difícil, às vezes quando a gente desconfia, eu, por exemplo, com certeza eu sei porque meu irmão, já tem um tempo, isso tem uns 2 anos, eu já contei isso em algum podcast aqui quando a gente estava falando de LGPD. Ele estava fazendo uma contratação por uma corretora de investimentos, e na hora que ele estava fazendo lá o cadastro todo, perguntaram se ele era meu irmão. Nossa. Ou seja, eu tenho o sobrenome de casada, deu o meu nome de casada. Não era só porque a gente tem o mesmo sobrenome, a gente tem o mesmo sobrenome, mas eu acrescentei o do meu marido. Então perguntaram exatamente o meu nome de casada. E aí na hora eu acho que ele printou a tela, e aí, mas eu não fui atrás para saber, porque eu não tenho nada com essa corretora de investimentos, mas é óbvio que ela, por alguma razão, ela tem meus dados. Por que ela sabe? Né? E perguntaram para ele se ele era. Ele não mentiu. É minha irmã. Mas, por alguma razão, na hora que ele estava preenchendo, por alguma razão, pegou nome de pai, nome de mãe. Né? Não sei, alguma coisa. Falando nesse assunto, Débora, os empresários brasileiros, você acha que eles têm uma maturidade suficiente para entender as obrigações, os direitos dos titulares, a importância da lei? Como que você vê o empresário brasileiro diante da LGPD? Eu vejo que ele ainda não está preparado. Eu acho que muitas empresas não estão preparadas ainda para a LGPD, é muito recente. Eu acho que eles ainda não entenderam a seriedade do que é LGPD. Eu penso muito no Código de Defesa do Consumidor, quando entrou em vigor a época. Então, demorou muito, não foi de imediato. Então, eu entendo que a gente tem um longo caminho ainda para seguir.
em relação aos empresários e às empresas. Eu acho que não só os empresários, acho que todas as pessoas. A população em si. É tudo muito novo pra gente. E quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, foi a mesma coisa. Será que vai pegar? Será que vai colar? Eu vou ter direito mesmo? Cumprir? As empresas vão cumprir? E hoje, assim, a gente vê que elas cumprem mesmo, né? Pelo menos a maioria. A maioria, sim. A maioria cumprem direitinho lá. O consumidor sabe do consumidor direito sabe, dele, já chega falando. Prazos, já sabe dos prazos. De garantia, de tudo. Compra pela internet, tem 7 dias é verdade. Isso já é bem disseminado. Bem disseminado. Então eu acredito que com a LGPD vai ter o mesmo caminho. Como está muito recente ainda, acho que ninguém tem muita visão mesmo da seriedade da legislação, mas a gente está caminhando para que aconteça de fato, né, essa maturidade desses empresários em relação à lei. Mas você acha que a maioria, assim, as grandes empresas, eu creio, pelo menos penso, que elas já se adaptaram. Você acha que, assim, não as médias, porque as pequenas eu creio que é a minoria que está preocupada com isso. Elas já estão realmente preocupadas em adaptar? Sim, porque, olha que legal, você tocou num ponto importante, das grandes empresas multinacionais, porque a gente fala muito do efeito cascata. Então, por exemplo, essa empresa grande aqui, certamente tem uma empresa acima dela que vai verificar se ela está adequada à LGPD. Isso é muito importante, porque o que o empresário tem que entender, a empresa tem que entender, que a LGPD, ela traz o quê? Transparência, credibilidade. Então a empresa que está adequada à LGPD, ela certamente sairá na frente. Por quê? Porque entre você adquirir um produto, um serviço de uma empresa que não está adequada à LGPD, eu prefiro aquela empresa que sabe como ela trata os meus dados pessoais. Então está acontecendo muito isso. Essa questão de nós enviarmos um formulário para aquele fornecedor, para aquele prestador de serviço, para aquele parceiro. Olha, você está adequado à LGPD? Por quê que tem esse efeito cascata? Porque na legislação fala da responsabilização, tanto do controlador quanto ali do operador dos dados. Então, por exemplo, se o meu parceiro ali que trata os dados pessoais da minha empresa, ele não está adequado à LGPD e há um incidente de segurança, eu, empresa, vou me responsabilizar junto com ele. Então isso é muito sério. Então aquela empresa que já está adequada não vai correr o risco. Porque a gente sabe que hoje uma adequação não fica tão barato assim, né, Mário? Porque tem todos os processos, o trâmite, que é correto mesmo. Então, assim, aquele empresário, ele ali teve um custo para ele estar adequado à LGPD. E aquelas empresas que já estão adequadas, eles estão preocupados de fato com o titular de dados, com os direitos dele e até para o mercado externo também. Ele fazer parcerias também com outros países. Tem países que não aceitam fazer parcerias com as empresas que não estão adaptadas. Então eu entendo assim que esse efeito cascata vai ajudar muito também nessa conscientização. Hoje, quando eu realizo a adequação de uma empresa, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz durante ali o processo de adequação, eu envio um formulário para aquele parceiro. E a gente faz diversas perguntas para saber como é que está sendo o tratamento dos dados pessoais. Por quê? Porque se houver algum incidente de segurança naquele parceiro, e se aquele colaborador dele, alguma pessoa que trabalha dentro, não entende ainda o que é LGPD, aí é uma hora de repensar essa parceria. É uma hora de repensar. Então é por isso que eu acho que esse efeito cascata vai ajudar muito nesse procedimento de adequação. Mas as grandes empresas certamente já estão adequadas. Acredito que assim, né? A maioria já... E elas vão exigir, né? Das empresas parceiras e tal, essa adequação. Que aí logo vai chegar lá nos pequenos. Vai chegar no pequeno. Tem o inverso também da própria sociedade cobrar dos pequenos. Sim. Então eu acho que deve levar aí mais uns 5 anos para todo mundo, né? É um processo longo, né? A gente tem uma caminhada longa aí. Débora, a gente está falando muito de empresas, de adequação para as empresas e os condomínios. Eles precisam se adequar à LGPD também? Com certeza. Embora o condomínio seja um ente despersonificado, ele trata diversos dados pessoais. Dentro do condomínio a gente pode falar dos dados pessoais dos próprios moradores, que são os condôminos, temos os dados aí de visitantes, de funcionários e ainda dados de criança e adolescente, que tem um tratamento muito especial pela legislação. Temos também as câmeras de segurança que captam as imagens, que captam as imagens dos condôminos, as pessoas que tramitam ali dentro do condomínio. E outro ponto importante é em relação à administradora. Muitos condomínios têm administradora que tem aqui acesso aos dados bancários ali do condomínio, tem os dados dos condôminos, de funcionários, só que a gente não sabe se essas administradoras estão adequadas à LGPD. Então é importante que o síndico ele faça essa reflexão e verifique se aquela administradora de fato está adequada. Por quê? Se houver um incidente de segurança ali na administradora,
ou se ela está utilizando aqueles dados pessoais para a finalidade diversa da que foi contratada, o condomínio vai responder junto com a administradora. Então é extremamente importante que o condomínio fique atento a isso. E, por exemplo, quando chega visitante, funcionário, quais dados o porteiro ali coleta na portaria? Será que se hoje um titular de dados, que vai ser ali o morador, ou até o funcionário, uma pessoa que chega ali, um visitante, pergunta para ele, tá, quais dados pessoais você está coletando? Por que você está coletando esse tanto de dados? Precisa de CPF, identidade aqui. E que livro é esse? Nome dos pais. E que livro é esse aqui? Será que aquela pessoa, o atendente ali, o porteiro, ele sabe que é LGPD? Com certeza. Então, assim, é extremamente importante, porque certamente o condomínio também vai ser fiscalizado pela NPD, pelos órgãos, enfim. Então, minimamente, aquela pessoa que está atendendo, né, o porteiro, ele tem que entender o que é LGPD. Ele tem que ser treinado. Ele tem que ser treinado. Então, quando algum titular de dados, como eu disse, que pode ser o condômino, pode ser funcionário, visitante, querer exercer o direito dele, ele tem que saber, peraí, qual que é o direito dessa pessoa? Será que eu posso excluir, eu posso apagar o nome desse visitante aqui? O que está acontecendo muito também, o síndico está muito apavorado, por quê? Em relação às imagens. Tá? Acontece muita briga no elevador, enfim, no pátio, nas assembleias. E aí os moradores, eles querem as imagens. E o síndico assim, e aí? Será que eu posso entregar as imagens ou não? Então, assim, é muito polêmico, né, Mari, essa questão ainda. Até que ponto o síndico deve disponibilizar ou não essas imagens para o condômino, né, aquela pessoa que está solicitando. E existe uma finalidade para o uso daquelas imagens e, às vezes, o condômino que quer as imagens, a finalidade é outra. É pessoal, é algo de interesse exclusivo dele, que não é para aquele motivo que a câmera foi instalada. Sim. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Vamos pensar aqui, num caso prático. O condômino infringiu alguma regra do condomínio, ou do regulamento, do regimento interno ou da convenção. E foi aplicada uma multa. E às vezes, muitas vezes, são coisas... transitou com o pet... Tem muito condomínio que tem essa regra. Pelas áreas sociais, não pode. Tem que ser elevador de serviço, tem que sair por tal porta. Muito condomínio que tem essa regra. E aí a pessoa fala, não fiz. Não, tá gravado. Aí o síndico fala, tá gravado, tá lá, a gente viu, você tava lá com o pet, não sei o quê. Nesse caso, de uma multa, que é o titular, né, que tá sendo multado, eu quero ver. Mas pode ter outras pessoas também no elevador junto com ele. Pode. E aí, vocês recomendam o que para os síndicos? Bom, o síndico, é óbvio, ele vai ter o acesso à imagem para aplicar aquela sanção, para que ele possa exercer ali a função dele aplicando. Já o titular, se fosse, por exemplo, o titular, eu estivesse discordando daquela multa, eu pediria as informações, as imagens. Agora a gente entra numa questão que a finalidade seria a minha ampla defesa, seria ali o meu direito de me defender daquilo, e não o uso da segurança, da fiscalização do condomínio. Não sei qual seria, vamos dizer assim, a decisão mais correta, porque essa questão de uso de imagens é muito controvertido. Muito delicado. Muito controvertido. Muito. Mas vocês recomendariam o síndico mostrar para a pessoa, não, você estava aqui, ó, tá aqui no dia tal. Eu recomendaria. Porque tem uns que falam, tem muito síndico que não vai mostrar. Eu recomendaria para embasar ainda mais a punição que ele está aplicando. Você concorda com o Mário, Débora? Sim, concordo. Agora, em relação a disponibilizar para ele, entregar, enfim. Não, mostrar. Só mostrar, sim. Não entregar a imagem num DVD. Porque pode ter um uso diverso, né? Sim. Que é um detalhe importante. Posta numa rede social. É mostrar. Isso. Aí, por exemplo, aí só judicialmente que eu sugeria que o síndico entregasse. Mas mostrar, você acha que não tem problema? Não, até como o Mário disse, para demonstrar. Porque tem muito síndico que eu percebo que às vezes nega, tá com tanto medo da LGPD. Não posso mostrar nada só com ordem judicial. E aí nega a pessoa ter acesso Mas é muito polêmico por causa disso. O síndico não está de todo errado, porque ele fica realmente com medo. Porque tem outras pessoas ali envolvidas. Existe o princípio da finalidade na LGPD, que aquele dado só pode ser tratado de acordo com aquela finalidade. Então, às vezes, o síndico pensa que ele entregar ou mostrar aquele dado para um terceiro, ele está compartilhando. Sim. Ele está dando acesso a uma outra pessoa aquele dado, que ele estaria desvirtuando a finalidade da obtenção das imagens. Então, ele fica com receio de estar descumprindo. Só que a gente tem que pensar também que o síndico,
ele, ao aplicar uma penalidade, multar aquela pessoa, ele tem que, no mínimo, provar a legalidade do ato dele também. Senão ele fica como uma pessoa autoritária, uma pessoa que aplicou aquilo sem dar, ao mínimo, o direito de garantia, de contraditório. É porque geralmente a gente que atua em condomínio, a gente sabe, o condomínio nega, fala que não infringiu, que não fez isso, e aí, por mais que fala, o porteiro viu, tem testemunha e tal, ele, não, sabendo que tá tudo gravado, Sim. eu quero a Ele quer a prova, ele quer a prova. Não basta a prova testemunhal, sim. não, ele quer a prova da imagem. E aí a maioria dos síndicos muitos negam, tem receio de mostrar, não entregar, porque eu acho que entregar realmente Não, você corre um risco muito grande disso vazar, e ali tem imagem de outras pessoas, não da pessoa que está infringindo, mas de outras que estão ali, pessoas, né? Transitando, passando, que poderia. Outro exemplo que eu acho que é muito recorrente, que é bom a gente falar, é retificação de convenção. Quando você está retificando a convenção, não sei se vocês sabem, você tem que qualificar todo mundo. Então, sei lá, 80 unidades. Você vai colocar a qualificação completa, inclusive regime de casamento, data, tudo. Então, assim, ali tem dos 80 e todo mundo vai assinar aquele documento. É um documento que vai passar por 80 famílias. Como é que o síndico vai fazer ou a administração na hora? Porque você precisa da assinatura. Não tem jeito da pessoa, de você ver, não dá para vedar. Mas esse documento ele é compartilhado, ele é repassado? Porque as pessoas têm que assinar. Aí manda... E não você não vai na conseguir, hora, não. Né? O ideal seria que todo mundo assinasse na Assembleia de Aprovação. Mas é muito difícil todo mundo assinar. Aí eu tô pensando nos pequenos condomínios, é mais fácil a gente contornar essa situação. Mas os grandes condomínios, todo mundo, não, eu vou assinar depois, eu concordo, foi procuração. Muitas vezes isso vai passar de mão em mão. Talvez teria um termo, né, Mara? A pessoa que está tendo acesso, confidencialidade, que ela não pode usar aqueles dados. Eu acredito até que ninguém nem vai ficar lendo. Não. Mas nada impede de uma pessoa mal intencionada, fotografar, né? De tudo. Passar por outro condomínio. Quando você perde também, entra no seu e-mail, não, ou que assim, eu quero ter para saber o que eu assinei, sem ser uma questão de pensar em uso de alguma coisa. Só para saber, eu quero ter uma cópia desse documento. Esse documento vai ficar arquivado lá no cartório, todo mundo vai ter acesso depois quando pedir uma certidão. Sim, verdade. Vai estar. Vai se tornar público. Ele vai se tornar público. É isso que a gente tem que refletir. Sim. Mesmo assim, seria necessário assinar o termo, porque depois vai ter público. Qualquer um que chegar lá e pedir a cópia da convenção vai ter acesso. A LGPD ela tem um artigo interessante que fala que quando os dados se tornam manifestamente públicos, ela exige apenas a observância dos princípios e não as regras em geral de todos os dispositivos, como as bases legais, as normas que são aplicadas. Então, talvez nesse caso, uma vez se tornando público aquele documento, teria que haver apenas a observância dos princípios da lei, e não todas as regras. Seria o quê? Uma base legal para o tratamento, enfim, né? Então, talvez, por ele ser um documento que vai se tornar público, exija aí menos burocracia com relação à lei para... mas eu acho que assinar o termo eu colocaria o termo, porque às vezes como anexo. Pode ter um uso indevido, talvez. independente da LGPD, pode ter um uso indevido. A pessoa, às vezes, pode pegar aquela qualificação de uma pessoa, às vezes, sei lá, né? A gente não sabe. Na realidade, ali a finalidade do condomínio não era nem, né? Ela nem vai ficar com aqueles dados ali para ele. Aquele documento vai entrar no cartório e depois, mas todo mundo vai ter acesso. Porque quando é um condomínio muito numeroso, dificilmente você vai conseguir que todo mundo assine ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Concordo, e mesmo sendo ao prática. mesmo tempo, as pessoas não vão querer fotografar, vão querer saber. Ainda mais se for todo mundo. A gente não, então vamos assinar todo mundo na hora da assembleia. Todo mundo vai estar fotografando essa vai querer uma cópia. Até para saber se aquilo ali é o que vai pro cartório. As pessoas, eu tô assinando um documento, será que é esse mesmo? Será que eles não vão pegar e enfiar outras cláusulas? Então, assim, tem pessoas diversas, por várias razões, vão querer fotografar. E aí é complicado para a administração ter esse controle. Eu acho que o termo seria adequado, né? Perguntando aí para vocês que são especialistas. Ele ajuda, independente da LGPD, para resguardar o condomínio do uso indevido desses dados. Sim. Eu faria o termo para resguardar o condomínio. Eu também acho. Ou então divulgando, não sei, eu inserir isso na cláusula da convenção. Isso também, né? Eles vão ter acesso, né? Querendo ou não. Ou sei lá, por alguma razão, não gosto do meu vizinho, deixa eu olhar os dados dele aqui, sabe? Pode ter.
Tem de tudo, né, gente? Ver o Ser humano. regime de casamento do vizinho, ver se é com vai um ver. total de bens, se é separação. Isso vai ver, porque tem. Nossa, Então são muitos dados. Os dados da pessoa, os dados da esposa, né? Ou, né? Se data foi de nascimento. não, vem tudo, gente. Vem tudo. Então, assim, é muita coisa. É um dado muito completo que ali vai estar rodando por algum momento por várias pessoas, mesmo que tá colhendo assinatura na hora. Ainda assim, as pessoas estão tendo acesso a dados de terceiros ali. Todo mundo que é um objetivo comum, são os condôminos que estão ratificando a convenção, não é o condomínio. Mas a gente tem que pensar nessas alternativas justamente para resguardar e não ter problemas de futuros, né? De alguém falar, vazou porque o condomínio não tratou os dados, e é complicado. É verdade. Agora, Débora, como que é feita, de uma forma resumida, a adequação de uma empresa, de uma organização ou um condomínio, por exemplo? Explica pra gente, ela é dividida em etapas, como que são essas etapas? Então, o primeiro passo para você adequar uma empresa é a conscientização. Eu sempre falo que primeiro é da porta para frente. Então, primeiro, aquela pessoa que trata os dados pessoais, ele tem que conscientizar os funcionários, os colaboradores, as pessoas que estão ali na empresa. E o próprio condomínio seria os condôminos, né? Os funcionários, enfim. Então, o primeiro passo é a conscientização. E aí tem várias fases esse projeto. Depois da adequação, a gente faz um questionário prévio com a empresa, solicita a documentação dessa empresa, a gente verifica quais dados pessoais ela coleta, por onde que esse dado pessoal ele entra. Como é que o titular ele pode exercer esse direito aqui dentro dessa empresa? Então a gente faz toda uma triagem prévia para verificar o seguinte, quais são os dados? Porque eu sempre falo que o dado pessoal ele tem um ciclo de vida. Então ele tem uma data para entrar e uma data para sair da empresa também. Então a gente a gente entrevista os funcionários da empresa, os gestores, o CEO, enfim. Então a gente trabalha nos processos da empresa. Então a gente vai no setor de RH, no setor comercial, no setor financeiro, no setor de marketing. E aí nós fazemos uma entrevista prévia com aquelas pessoas que estão ali para entender a dinâmica do trabalho. Porque muitas vezes a gente manda o questionário e eles não respondem tudo. Tem que Mário? Conferir, né? Tem que conferir. Fazer as entrevistas. Tem que fazer as entrevistas. Então é importante que o profissional de proteção de dados ele vá, né, ou em loco, ou então até, né, virtual mesmo. Ele tem que entender mesmo. Para a gente conseguir fazer o projeto de adequação de forma assertiva, ele tem que entender ali os processos dentro da empresa. Além disso, a análise da documentação, os documentos da empresa para saber se eles estão de fato adequados à LGPD, os contratos com fornecedores, prestadores de serviços, os contratos de trabalho. E hoje algumas pessoas acham que não tem que se adequar os contratos de trabalho, só que sim. Por quê? Porque o colaborador, o funcionário, ele também é um titular de dados. Então, assim, é óbvio que eu não vou pedir o consentimento dele para eu tratar os dados pessoais, porque decorre do próprio contrato de trabalho. Só que, em alguns momentos, a empresa vai precisar solicitar o consentimento dele. Quando, por exemplo, aquelas festas de fim de ano, quando eu coleto aquele dado para divulgar alguma coisa da empresa e está lá o funcionário em algum depoimento, questão de aniversário para divulgação, eu preciso do consentimento dele também. Só que eu preciso mostrar para o funcionário qual que é a finalidade que eu trato os dados pessoais dele, com quem eu compartilho. Então, assim, para além de toda a documentação, os contratos de trabalho também devem ser adequados. O site da empresa também. A gente tem que divulgar política de privacidade, política de cookies, tem a política interna da empresa também. Então a gente faz toda a triagem de documentação. Verificou os dados, a triagem de documentação. E a gente vai implementar. Nós vamos verificar o seguinte, quais são os gaps dessa empresa? Quais são as falhas aqui dentro? E aí a gente coloca o grau de risco. Nós temos o grau baixo, o grau médio, o grau alto e muito alto. E aí a gente vai tratando aqueles gaps. Se eu pego um processo da empresa em que a chance ali de ter um vazamento de dados e de um incidente de segurança é muito maior, eu vou começar por aquele setor da empresa. Então, quando eu falo do setor de marketing também, que tratam muitos dados, né, e saber, será que esse setor de marketing, de fato, está tratando com a finalidade correta? Então, talvez eu começaria por aquele setor, mas é mais no caso prático mesmo. Então, depois que eu verifiquei o gap ali, qual que é a falha, eu começo a implementar. Eu vou tampando os buraquinhos ali. Eu vejo como é que a empresa está e vou tampando os buraquinhos. De acordo com cada necessidade. De acordo com cada necessidade. E dessas fases, qual que é a mais trabalhosa, assim, da adequação?
É a fase Na de sua verificação dos dados. Não sei se o Mário concorda. O mapeamento? O mapeamento. O O mapeamento. mapeamento realmente é o mais... Porque você vai em cada setor da empresa e verifica quais são os dados tratados e essas entrevistas. Então tem que mapear todo o ciclo de tratamento de dados. Quem quer É compartilhar. a mais demorada. Em alguns momentos a gente fica uns 2 meses, dependendo da empresa. Da empresa. Porque se for uma empresa de médio porte, até mais. Né? Até mais Porque, tempo, né? às vezes tem empresas que têm mais de 100 fluxos de tratamento de dados. E aquilo lá, eles são compartilhados com, às vezes, dezenas de outras empresas, com outros setores, e a gente tem que fazer um pente fino de tudo. A gente tem que saber, desde o momento que do departamento de vendas foi para o marketing, do marketing foi para o financeiro, do financeiro foi para uma outra empresa, tudo tem que ser mapeado, tudo tem que ter o trajeto, o caminho que aquele dado percorre dentro da empresa e com seus operadores também. Então eu acho também que é a mais trabalhosa. Mais trabalhosa. E interessante, depois que a empresa ela está adequada, nós como profissionais, a gente tem que ainda por um tempo verificar se a empresa acompanhar. Porque às vezes você pode ser o DPO as a service, né? E aí você acaba acompanhando aquela empresa. Você tem que monitorar. Monitorar. Né, Até ela meio que... Como se fosse engrenar mesmo, né? Porque é uma adaptação. É constante. Essa fase de monitoramento, ela é uma fase constante. Porque a empresa está sempre tratando os dados. Então tem que ter alguém... Quando ela mudou o processo, né, identificar. Mário? Se ela mudou o processo, aí tem que mudar o projeto de adequação. Tem. Tem Às que vezes readequar. tem um novo ciclo de tratamento de dados, às vezes muda os parceiros, então tem que sempre estar... É constante. O marketing que às vezes muda. Muda a estratégia de marketing, muda a forma de tratar os dados, então tem que ter um monitoramento constante, ele não para. Eu falo, mudou o processo ali, tem que entrar de novo, adequar a intervenção para poder adequar. Sim, tá é muita coisa, assim, muito. Porque tudo é dado, né? Tudo é dado. De imagem, do que está ali arquivado, né? Às vezes o que fica em gavetas também. Documentos, papéis físicos. Hoje em dia a gente não tem tanto papel físico, mas tem muita empresa que ainda tem aqueles arquivos físicos, imobiliárias, sim, tanto de tem muito formulários, arquivo. de fichas, ficha cadastral, inquilino que foi às vezes era um possível inquilino, porque às vezes ele só pegou as chaves para visitar, Verdade. Deixa tudo, deixa tudo anotado e tá tudo arquivado na imobiliária. E aí se tem um incidente de segurança, por exemplo, uma adequação bem feita nessa imobiliária já teria que foi reprovado ou não tem interesse, descartar imediatamente. Você não poderia guardar aquilo para um tratamento futuro. E muitos guardam. Antigamente todo mundo guardava tudo, né? Sim. Vamos guardar. E aí, assim, às vezes fica aquilo ali, dados de pessoas que nem foi, né, firmou contrato nenhum de locação, e aí tem... Eu não sei com quem que ia conversando sobre LGPD, eu falei, mas tá, e como é que a gente vai provar que a pessoa descartou? Eu deixei há 10 anos, tem a política de descarte que a gente aí pode que me falaram, também. Não, tem empresas especializadas nisso que certifica. Não é só simplesmente ir lá deletar ou ir lá e rasgar. Sim. Você tem que falar o caminho para onde que você excluiu também. E por isso que a gente faz essa política de descarte. É muito difícil comprovar mesmo, porque às vezes é um documento físico, não é tipo digital, assim, a gente tá falando, é um papel. A pessoa pegou uma chave, ela nem firmou nada, mas ela geralmente deixa o documento, então tem os dados da pessoa. Agora, hoje em dia eles devem estar tratando esses dados, mas antigamente que eles devem ter arquivado, como é que eles vão fazer com esses dados? E como está hoje, na sua opinião, o mercado de trabalho para os consultores, as pessoas que querem ou que já trabalham com as implementações, com a LGPD? Eu sou suspeita para falar, que eu sou muito apaixonada, vocês sabem, né? Eu falo assim, olha, eu já tive muitas portas fechadas para a LGPD, justamente por ser algo muito novo. Antes, eles contratavam apenas empresas grandes, que já atuavam na área há muito tempo. Só que assim, há um mercado amplo para aquele profissional de proteção de dados. Hoje, para todos os lugares que a gente olha, tem uma pessoa tratando os dados pessoais. E é uma oportunidade muito grande para o profissional que quer sim atuar com a LGPD. Até o advogado imobiliarista que atua nesta área, ele pode sim oferecer a LGPD ou com uma parceria com alguém já especializado para aquele próprio cliente dele, o condomínio, a imobiliária. Então assim, construtora. Então o campo é vasto, sabe? E o que está acontecendo? Antes tinha uma chuva de profissionais que atuavam na área, mas falavam que eram especialistas e não eram. Então fizeram vários projetos de adequação. E agora a gente está vindo os profissionais novos consertando algumas coisas. Justamente porque era muito novo também. Ninguém tinha um parâmetro, ninguém
sabia como direito, funciona. às vezes nem era por intenção mesmo, não. Então agora a gente está vindo consertando, sabe, os projetos de adequação. Então é uma área muito rentável, é interessante, porque você pode cobrar um valor... Antes estava muito alto, né, Mari? Vamos falar de valor aqui. No início era 100 mil, 80 mil. Independente do tamanho da empresa? Uma empresa. Assim, médio. É empresa pequena. É muito alto. Então, assim, mas hoje não pagam mais. Não, hoje não. Hoje não pagam mais. Por ser sabe? mais profissionais? Talvez. Mais profissionais Talvez, também. Mas né, eu Mari? acho que aquele mito no início da lei que Do medo, Do né? medo, só eu sei. Aí isso. muita gente aproveitou, ganhou muito dinheiro. Tá certo. E Quem corre hoje na frente, né? bebe água limpa. Bebe água limpa. Mas agora facilitou muito pra gente que é profissional de proteção de dados também. É óbvio que cada cliente é único. Óbvio que sim. Não, mas agora a porque gente às vezes entende um empresa pouco não mais da consegue. legislação. A gente entende, a gente sabe como adequar e é menos demorado. Sim. Então, às vezes, você cobra X valor e fica ali 2, 3 meses com a empresa, finaliza o processo de adequação. Hoje a gente tem ferramentas que ajudam muito. De gestão, sistemas, né, Mari? Ferramentas de gestão. Você usa um sistema? Eu uso. E ajuda muito. Qual o sistema que você utiliza? Chama LGPD Fácil. Olha. Eu faço LGPD. Mas é o quê? assim, Tipo um sistema que você adquire? Eu pago mensalidade. Todo mês eu pago uma mensalidade. E ela é totalmente online, onde ela faz a gestão de todo o projeto. Desde o mapeamento até os gaps, tudo que eu preciso corrigir. E ela emite os relatórios. Então é uma ferramenta muito prática para você não ficar perdido. Sim. Então você tem aquilo ali. Ela vai te dar o passo a passo, né, Você Mari? acompanha o passo a passo e o melhor. O mapeamento, que é a fase mais trabalhoja, eu consigo passar para o colaborador da empresa para que ele preencha já ele mesmo. Aí eu corrijo depois. Perfeito. Não, aí eu corrijo. E qualquer, assim, né? Qualquer Ele só preenche ali. Você pode adquirir, paga a mensalidade, Perfeito. Facilita o processo. Sim, para Porque conferir. eles não fazem nada, a gente é que faz tudo. A ferramenta apenas tá lá só para... Como se fosse um formulário, vou falar assim, a grosso modo. Você preencher e aí você vai que organizar. Eu vou organizar. É um procedimento. E ela emite os relatórios, alguns documentos obrigatórios ela já emite, então ajuda bastante. Mas precisa do profissional. Do profissional para inserir os dados ali. Inserir certo, né? Porque se inserir errado vai dar... E fazer as políticas, as regras, os contratos. Bacana esse sistema. Não, tem várias hoje em dia. No início não tinha, então isso aí vai dificultava. crescendo, né? Muita gente também teve essa esperteza, né, Débora? De pensar assim, olha, eu vou fazer uma ferramenta para ajudar o profissional e vou ganhar dinheiro com isso. Perfeito, sim. Bacana, porque quem tem a expertise. E os empresários, como é que vocês estão assim, né? Agora eu vou perguntar até para os dois nesse momento. Eles estão entendendo a importância e aí como que vocês convencem, expõem isso? Até porque para os advogados que querem atuar ou fazer parcerias, entender um pouco como destacar e abordar isso mesmo, para o empresário entender. Ou um condomínio, não precisa ser só o empresário, ou um pequeno, né, um lojista, todo mundo tem empresa, quem não tem empresa trabalha em alguma, né? Nós, como advogados, também temos que tratar os dados. Essa abordagem, como que vocês geralmente destacam isso para o empresário ter essa consciência? Eu geralmente costumo colocar para os meus clientes os riscos que ele corre de não fazer uma adequação, de uma ação judicial, de uma denúncia na NPD, de um processo de fiscalização, do custo que vai ser muito maior depois, porque ele tem a oportunidade não só de se adequar para evitar tudo isso, mas também para mostrar um diferencial para o seu titular, o seu consumidor, que ele já se antenou com isso, ele já se adequou, ele já tem ali uma maturidade suficiente para demonstrar uma preocupação com aquele consumidor dele. Aqui na minha empresa eu cuido dos seus dados, eu sigo uma política de descarte de dados, eu tenho aqui as regras de forma clara, eu tenho uma política de privacidade. Quando ele for participar, às vezes, de uma licitação, isso pode ser exigido uma adequação. Quando ele for fazer um contrato com uma empresa maior, e ela exigir aquela adequação, ele já vai estar pronto. Então eu costumo colocar o que tem de bom e o que tem de ruim. E isso às vezes é até insuficiente, porque o empresário ele só vai sentir a necessidade, isso na minha opinião, quando realmente alguém chega para ele e fala, você tem que estar adequado, ou então ele tem uma ação judicial envolvendo a LGPD. Já com problema, porque não adianta às vezes a gente falar o que é bom, o que é ruim, porque
Porque às vezes ele coloca o custo e fala, vou gastar 20 mil, 15 mil com isso, não vou. Agora não. Agora não, exatamente. E você, Débora, É isso mesmo. dá um destaque? Sim, assim? ou então quando o titular de dados, ele vai tentar exercer o direito dele. Que já aconteceu isso comigo há pouco tempo. O titular de dados procurou aquele agente de tratamento de dados pessoais e falou, eu quero exercer meu direito, quero que você exclua isso aqui. Aí ele veio desesperado. Nossa, eu tenho que excluir? Como é que eu faço? Né? Como é que é? Então, assim, porque ele não tem aquela consciência ainda de que ele tem que ter um canal de comunicação, que ele já deveria ter um canal de comunicação para abordar isso. Então ele não está nem preparado nem para receber. E eu abordo como o Mário disse mesmo. Assim, eu falo o bônus da importância também dele se adequar, que ele sai na frente. Não tem como. A empresa hoje que está adequada à LGPD, quando ela mostra para o mercado, ela sai na frente. Ela vai ter mais parceiros, ela vai ter mais credibilidade, as pessoas vão confiar mais nessa empresa. E eu também enfatizo muito a questão da NPD, da LGPD em relação às multas. Eu falo, olha, pode chegar a 50 milhões de reais. Então você começa a dar aquela assustada. Olha, eles podem publicizar a sua conduta no seu próprio site. Você imagina você entrando no site de uma empresa e ter ali... Isso vai acontecer no futuro. Vai. Não está longe. Sim. Não está longe de acontecer isso. E assim, que eu penso que dói muito mais publicizar a conduta de uma empresa do que às vezes uma multa. Porque aquela multa ela paga, se ela tem ali, acabou. Agora, quando eu informo no próprio... Porque a publicização não é no site da NPD. É no site da empresa. Onde todo mundo entra para pesquisar a empresa. O cartão dela ali. O cartão de visita. O cartão de visita. Então, se chega ali... É uma boa estratégia. Então, você chega lá, você não vai adquirir um produto de uma empresa que vaza os dados. Sim, aí tem aquele alerta. Aí tem alerta. Fiscalização da NPD. Empresa... Não, na hora você fecha a tela e vai comprar em outro lugar. Então, assim, eu penso que hoje a imagem, ela vale muito mais. Aquilo que você se mostra para o mercado. Então, eu procuro essa abordagem também. Justamente para... Ele acaba tendo um pouco de receio. Eu mostro os processos administrativos, judiciais também. Que nós temos muitas condenações com base na LGPD. Eu já vou com uma lista de processos. Então, você acaba assustando aquele... E mesmo assim, às vezes fica um pouco complicado. É aquele convencimento, sabe? Mas eu também vou na mesma versão do Mário. Bacana. E na sua opinião, assim, você acha que a LGPD vai ser uma lei que vai pegar, que ainda não pegou, mas vai pegar, vai ser muito utilizada com o passar do tempo? Você acha que não, as pessoas... E você teria, assim, é óbvio que você não tem como prever o futuro, mas você acha que já é um futuro próximo das pessoas atentarem para essas posturas e aí se adequarem imediatamente? Já era, para mim, já era para estar todo mundo adequado. Sim. Porque a lei já está em vigor. Sim. Teve até, eu não lembro mais, mas ela foi adiada, né? Sim. Acho que foi quase 2 anos. Sim. Então ali foi justamente, acho que o período onde todo mundo tinha que se antecipar e adequar. Porque a lei estava lá, todo mundo já teve acesso. Mas assim, a gente sabe que a maioria não fez isso porque só as grandes empresas mesmo se atentaram a essa questão. Sim. Então, a LGPD já pegou, né? Já pegou há muito tempo. Na verdade, o que falta mesmo é essa questão da conscientização por parte desses agentes e da própria sociedade em si, dos agentes mais a sociedade. E da sociedade entender qual é o direito dela, assim como o direito do consumidor. Entende? Assim como o direito previsto na Constituição, porque, na verdade, a proteção dos dados é um direito constitucional. Direito fundamental. Direito fundamental. Então, assim, elas vão começar a entender isso, que é um direito e que esse direito precisa ser respeitado. E eu entendo que não está longe disso acontecer, desse clamor da sociedade mesmo pelas empresas. Então, quando os titulares de dados começarem a cobrar os direitos dele, começar a bater na porta das empresas, eu acredito sim que vai ter essa adequação. E quando o dano moral, quando as condenações elas começarem de fato a aumentar em prol do consumidor, hoje, eu acredito que ainda vai ser mais rápido, porque a gente tem muitas condenações, nós temos, com base na LGPD, entretanto o valor ainda está bem aquém do que é necessário para assustar, né? Para assustar, porque de fato tem que ser uma forma de coibir mesmo, tem que ser tem que ser reparatório. Essa questão de vazamento de dados, de incidente de segurança. Então tem que partir do judiciário também. Independente, essas multas vai para um fundo? Aí só me surgiu aqui agora, vocês sabem? Eu não estou lembrada aqui de fato, não sei se tem a ver com alguma coisa, acho que tem a ver com o consumidor. Acho que vai alguma coisa para o consumidor. Até certa porque forma, geralmente vai para algum fundo, é criado um fundo. Voltado para isso. Para alguma, deve ser. Eu também não tenho certeza.
Não, mas é isso. A NPD deveria investir nela mesmo, né? Porque se ela precisa Para expandir. Sim. de mais funcionários, se ela precisa de um corpo técnico maior, e isso que dificulta até dela ser mais divulgada, dela ter uma atuação mais eficaz, às vezes deveria, nesse início, para ela Porque mesmo. quando o dano é coletivo, Sim. aí realmente, geralmente, vai para ligado a alguma coisa ligada geralmente ao Específico, consumidor, né? específico, enfim. Mas quando é a pessoa, se ela está pleiteando, ela vai ter o dano dela lá. Isso aí vai ser arbitrado. Mas quando é coletivo, eu falei, mas para onde vai o dinheiro? E você falou, vamos aplicar a multa, mas ela tem que ir para algum lugar. Sim, sim. Para algum lugar ela tem que estar indo. Mas isso fica para um outro podcast. Débora, adorei. Até porque você sabe que eu te admiro muito. Então, assim, é muito bom ter pessoas. E hoje a gente vê, a Débora falou que tem 11 anos, né, de formada. Então, isso é muito importante. Até para os outros advogados se inspirarem. E como você sabe, a gente sempre pergunta no final, um livro e uma frase. Então, assim, eu vou te perguntar, se você tiver o livro e a frase, se você poderia compartilhar com a nossa audiência. Tá, uma frase que eu levo para a vida é: se você pode sonhar, você pode realizar, que é do Walt Disney. Então eu entendo assim, que nós temos muitos sonhos, nós temos muitos projetos e nunca é tarde. Então nós podemos assim sonhar muito e realizar também aquele sonho, mentalizar e correr atrás. Hoje eu vivo muito isso, né? Há 2 anos minha vida, a chave virou na minha vida. E eu levo essa frase do Walt Disney, porque eu entendo que se você tem algo na sua mente e que se você coloca no coração, é sim realizável, desde que você corra atrás, tenha persistência. É óbvio que nós teremos muito percalços ao longo do caminho. Sempre. Todos Faz nós parte. temos. Né? É claro. Faz parte do processo, a caminhada, né? Mas com muita persistência e dedicação a gente chega assim, consegue realizar aquele nosso sonho. E um livro que eu gosto muito, que mudou a minha vida, é A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Porque eu ficava muito perdida em relação ao meu tempo, muito perdida em relação à vida. E ele ensina muito isso, como nós podemos controlar o nosso tempo. E como investir tempo, e como investir o nosso tempo naquilo que de fato faz sentido para a nossa vida. Investir energia naquele sonho, naquele projeto, porque às vezes nós gastamos energias com tantas coisas e não focamos ali no essencial, né? O que de fato é essencial para mim hoje? Será que não é interessante eu focar minha energia ali? Então, esse livro também foi uma virada de chave na minha vida. E eu quero agradecer muito por estar aqui. É uma honra, a Ana sabe que eu admiro muito ela. Eu tenho um carinho muito grande por ela, sabe disso. É uma honra caminhar do seu lado. Recíproco. Mário, também te admiro muito, um exímio profissional. Tenho muita admiração. E para mim foi uma honra estar aqui hoje. Muito, muito obrigada. Eu agradeço aos dois, né, gente? Até porque é um projeto, como vocês já sabem, eu já falei em alguns podcasts anteriores, que todos os coordenadores, né, das nossas comissões, eles estão agora como segundo host acompanhando, e eles sempre procuram trazer, além dos conhecimentos deles, que vão sendo compartilhados aqui no decorrer do nosso bate-papo, mas eles também trazem pessoas que eles também confiam, que sabem que são atuantes. Então acaba que é um aval um pouco também da comissão, né, de LGPD. Sim. Então obrigado, Mário, por também compartilhar aqui seu conhecimento. O Mário acho que já gravou 2 podcasts. Então, assim, a gente já conversou sobre LGPD e tem muita coisa, gente. Muita. Eu ainda tenho muita dúvida. Sim. Tudo bem que eu não peguei, estudei profundamente a lei e fico tentando pegar assim com eles, Sim. né? Mas como eu sei que eu tenho muita dúvida, tem um monte de gente que não atua também, que tem dúvida. Por isso que a gente sempre quer promover esse tipo de bate-papo, justamente para conscientizar os advogados, porque é importante. Porque muitos acham, isso não vai pegar, isso vai pegar, é muito daqui muito tempo, não vou preocupar com isso agora. E de todo mundo começar a olhar para o seu escritório e também para os seus clientes, orientando. Eu, particularmente, provavelmente não vou estudar a lei, não vou fazer o processo de adequação por uma opção hoje. Mas eu posso muito bem indicar o meu cliente para ele estar dentro dessa adequação, porque é importante. Aí eu acho que é aquela coisa de todo mundo em prol de realmente fazer com que a lei pegue mesmo, porque isso é importante. Isso mesmo. Perfeito. Eu acho que é o que vale a nossa contribuição também, como um todo. Isso aí. Débora, gostaria de agradecer a sua participação. Eu achei ótimo, as perguntas foram muito bem esclarecidas, todas explicadas de uma forma clara. Eu acho que todo mundo entendeu. E a Ana também, muito obrigado pela confiança, pela oportunidade de participar aqui hoje com vocês.
É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. Lembrando que todos os nossos episódios vão às quartas-feiras, ao meio-dia, no YouTube e no Spotify. Até mais. Obrigada.